Fala pessoal, tudo bem? Gostaria de convidar vocês, primeiramente, antes de iniciar esse vídeo, para assistir o vídeo da aula passada, porque essa aula de hoje é uma continuação do tema aprendizagem acelerada, que eu dei esse tema na quinta-feira passada. E ela está aqui no YouTube na aba Lives. Ela não está elencada junto com todos os vídeos, porque ela foi feita uma aula ao vivo, tá? E aí, quem quiser ver a parte 1, está lá. Aprendizagem acelerada. E hoje nós vamos dar continuidade àquele tema, que é um tema muito extenso, isso porque a gente está resumindo bastante aqui, mas eu vou então compartilhar com você o slide e vou colocar aqui na tela lá o poder da aprendizagem social, teoria e prática. E na aula passada, de quinta-feira passada, que foi uma live ao vivo, eu expliquei toda a parte inicial da teoria de aprendizagem acelerada, que é muito interessante que vocês assistam, tá? Se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem esses vídeos que nós estamos colocando aqui no canal. Se você está gostando, comente aqui embaixo também, tá? E hoje nós vamos falar sobre Albert Bandura, que foi o pioneiro da aprendizagem social, que ela é diferente daquele outro tipo de aprendizagem acelerada que nós estudamos na quinta-feira passada. Aqueles são outros autores, outros estudiosos da psicologia que desenvolveram aqueles métodos. Já esse que nós vamos estudar hoje é sobre Albert Bandura, que desenvolveu a aprendizagem social. Esse psicólogo, ele é canadense, tá? Ele faleceu faz pouquíssimo tempo, foi em 2021, na época da pandemia, e ele é um dos mais influentes do século XX, porque ele desenvolveu a teoria da aprendizagem social, que revolucionou a nossa compreensão de como as pessoas aprendem e se desenvolvem. Por isso que todos nós podemos dizer que o ser humano ele é um ser sociável. E não só por isso, porque ele aprende com os outros o que se faz. Por exemplo, quando você vê muitas coisas negativas no seu dia, você automaticamente, mesmo que você não perceba, o seu cérebro ele fica remoendo só coisas negativas. Você fica o dia inteiro pensando em coisas ruins. E o que isso tem a ver com a aprendizagem social? Quer dizer que o ambiente no qual você se encontra, ele molda você. Então, se você se alimenta só de coisas ruins na sua mentalidade, automaticamente você será uma pessoa negativa. Não sei se você se lembra, mas na época da pandemia, todo mundo ficou um pouco louco. Ficou mesmo. Há quem diga até que nós tivemos um boom de pessoas que ficaram muito ansiosas naquela época, porque só via coisas ruins na internet, na televisão. Quando você saía, todo mundo tinha medo de você, de chegar perto de você, você não podia tossir, você não podia espirrar, você não podia ficar sem máscara, que as pessoas morriam de medo de você. Então, esse ambiente social que nós vivemos, a gente que está hoje, graças a Deus, vivos e sobrevivemos a isso, nós podemos dizer que foi uma prova social que nós tivemos muito grande naquela época e nós vivenciamos isso, tá? Mas voltando aqui ao Albert Bandura, principais contribuições que ele teve: a teoria da aprendizagem social, o conceito da autoeficácia, o experimento do Bobodol e o determinismo recíproco. A aprendizagem pela observação. Prestamos atenção ao comportamento e modelos do nosso ambiente social. Como nós sabemos, se nós pegamos, por exemplo, um indivíduo que mora em uma região de muita criminalidade, a propensão de que essa criança que nasceu nessa região se tornar um criminoso é muito maior do que a propensão de uma criança que nasceu em uma família que tenha
uns propósitos religiosos, que tenha propósitos de bondade, que ajude as pessoas, que seja uma família alicerçada em caminhos do bem. Então, nós sabemos, e isso não preciso nem dizer para vocês, porque vocês também já sabem, que nós estamos em um ambiente hoje que nos moldou. Podemos dizer que, por exemplo, os nossos pais nos moldaram do gosto deles, inclusive. A minha mãe me educou da forma que ela quis que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. A sua mãe também te educou de forma que ela queria que você se tornasse hoje. Embora há divergências sobre isso. Nem tudo pode ser considerado regra, porque existem ambientes tóxicos familiares nos quais a pessoa estando neste ambiente, ela pode lutar para não mais estar. E isso nós também vamos ver adiante. Retenção. Armazenamos mentalmente o que observamos para o nosso futuro. Então, nós podemos reter na nossa mente tudo aquilo que nós podemos utilizar no futuro. Quantas vezes você guardou na sua mente coisas que aconteceram há 30, 40 anos atrás e que até hoje você se lembra? Por exemplo, uma forma do qual a sua mãe lhe reprimiu. Por que nós dizemos que as sombras da infância, você que estuda psicologia ou você que está tendo um primeiro contato agora, o que seriam as sombras? É uma forma do qual a sua mãe ou o seu pai te educou lá no passado que não fez bem para você e te trouxe sombras. Você traz aquilo para o seu mundo de hoje e aquilo não te faz bem. Mas naquela época, talvez você não entendesse que aquilo iria te deixar um rastro, uma sombra, tá? Então, quando nós armazenamos coisas lá do passado, que hoje nós trazemos para o presente, sem que nós percebamos, isso também faz parte da observação e do aprendizado social que é trazido lá da nossa infância. Eu até coloquei aqui a foto de uma criança aprendendo. Quando você tem um bom professor de uma matéria, você traz geralmente aquela matéria, por exemplo, uma língua portuguesa que você gostava muito da professora. Muito provavelmente você trará este aprendizado e este amor por essa matéria, mas foi espelhado no amor que a sua professora te passou por aquela matéria. Um outro exemplo é a reprodução. Eu tenho recordações maravilhosas da minha professora de prézinho, de pré-1 e pré-2. Eu tinha 5 e 6 anos. Essa professora, ela levava na sala de aula violão e ficava tocando para nós, a tia Regiane. E eu peguei gosto por violão ali. Com 7 anos eu ganhei o meu primeiro violão. E comecei a estudar música a partir deste aprendizado que eu me espelhei na minha professora. Essa é uma prova de que o aprendizado social de uma professora que te marcou para a vida inteira, assim como a tia Regiane me marcou, eu nem conheço mais ela, nem se eu ver hoje, eu nem sei mais como que ela é, mas eu tenho o rosto dela daquela época na minha mente e eu tinha apenas 5 anos. E isso me marcou muito e me trouxe um aprendizado de reprodução, porque eu me espelhava nela e eu queria me tornar legal, boazinha, talentosa como a minha tia Regiane. Veja só como que esse tipo de aprendizagem é poderoso. Outro ponto é a motivação. Somos mais propensos a imitar comportamentos que percebemos como recompensadores. Pense bem, hoje em dia, quantas palestras nós temos em São Paulo? Eu moro aqui em Campinas, que é do lado de São Paulo, e já participei de diversas palestras motivacionais. O que essas palestras fazem? Elas mexem com o seu subconsciente, ela transforma você. Quando você sai de lá, você sai empoderado. Você fala, eu quero ser como aquele cara que fez aquela palestra para mim.
Eu quero ser como aquele palestrante, atingir o ponto de sucesso que ele atingiu. Então, é exatamente o que diz aqui. Somos mais propensos a imitar comportamentos que percebemos como recompensadores. Por que recompensadores? Porque você quer chegar onde ele chegou e isso é uma recompensa para você. Você vai se esforçar para fazer tudo aquilo que ele te passou na palestra porque você quer ter os mesmos resultados ou semelhantes. Então, isso é legal. Quando você participa dessas palestras, inclusive eu aconselho vocês, as pessoas meio que repudiam o coaching, mas o coaching, ele reacende em você uma esperança de que você é capaz e de que você pode. Às vezes você tá ali triste, você fala, gente, eu já estou com 40 anos ou eu já estou com 50 anos e eu não consegui chegar onde eu queria chegar nessa idade. Gente, nunca é tarde. Nunca. E quando você vê que pessoas conseguiram chegar, aquele senhor mesmo, veja a história dele, aquele senhor que fez aquela franquia de frango, eu não sei o nome dessa franquia de frangos, deixa eu até colocar aqui no Google. Ah lá, a história do KFC, tá? Esse senhor, eu já vi a biografia dele. Ele fez sucesso tardiamente, aos 62 anos de idade, tá? E nunca é tarde. A gente fala assim, é tardiamente, eu acabei de falar, é tardiamente, ficou até contraditório. Mas não é isso que eu quero dizer. É que eu quero dizer para você que nós temos na nossa cabeça que isso é tardiamente. Porém, ele chegou aonde ele queria chegar, tá? E é isso que importa. Ele conseguiu fazer um sucesso com a franquia dele de frangos fritos depois de ter passado por uma gama de coisas que não deram certo. Até que chegou uma hora que deu. Então nós nunca podemos desistir. E quando você participa dessas palestras de coaching, é exatamente o que eles colocam na nossa cabeça, que nós nunca podemos desistir. Então, isso é muito importante, porque se você perde a motivação para continuar, você se estagna e morre sem ser nada, sem ter nada, sem fazer a diferença neste mundo. Esse experimento do Bobodol é o seguinte. Um dos experimentos mais famosos de Bandura demonstrou que crianças imitam comportamentos agressivos que observam em adultos. Crianças que assistiram a um adulto agredindo um boneco inflável tenderam a reproduzir este comportamento quando colocadas na mesma sala com o boneco. Eles colocaram, eu vi como é que foi isso daqui, eles colocaram um adulto batendo naquele boneco bobo, sabe aquele boneco bobo que a gente tinha quando era criança? Não sei você, a idade que você tem, mas eu já brinquei com esse boneco, tá? Ele era um boneco bobo que ele vinha pra lá e pra cá e a gente socava ele, beleza. Esse adulto socando esse boneco bobo, destruindo com o boneco bobo, quando ele saiu da sala e as crianças entraram, elas fizeram a mesma coisa. Então, é um comportamento agressivo ou essas crianças estavam achando que aquilo era uma brincadeira? Na minha opinião, os dois. Porque quando você convive em um ambiente no qual os seus pais gritam muito, tá? Eu sei porque eu morei já numa casa, inclusive é essa casa que eu tô, e eu tive uma vizinha que gritava demais com os filhos que eu não sabia nem o que fazer, que eu ficava sem graça. Eu ficava sem graça pelas crianças. E aí, os filhos, quando começaram a crescer, né? Graças a Deus se mudaram, a família toda, não sei mais o que virou, mas os filhos, quando começaram a crescer, a menina tinha 13, 14 anos já, ela começou a fazer a mesma coisa com a mãe e com o pai. A mãe gritava, a filha gritava e subia a voz, e aí a gente não sabia se alguém ia apanhar, o que ia acontecer ali, porque é um ambiente tóxico, tá? Implicações importantes. Aprendemos sem necessidade de esforço, de reforço direto. A observação é um mecanismo poderoso de aprendizagem. Modelos influenciam significativamente no comportamento. Somos impactados pelo que vemos, não apenas pelo que vivenciamos.
Por isso é tão importante, quando a gente vai aprender alguma coisa, não só ficar na leitura, mas sim ir para a prática. Quando a gente tem a prática, a gente realmente aprende de verdade. Não adianta ficar só na teoria das coisas. É importante que você tenha esse sentir, este agir, quando nós vivenciamos algo, quando o problema vem para você realmente resolver. Você é a média das 5 pessoas mais próximas. Esse também é uma tese que foi utilizada pelo o senhor Bandura, tá? Quando você tem amigos, você precisa saber selecionar esses amigos, porque os amigos moldam você, moldam os seus filhos. Quando os seus filhos começam a andar com o tipo de pessoa que você não gostaria que ele andasse, já corte o mal pela raiz, porque é isso que vai acontecer. Ele será moldado nos termos destes amigos. Então, é isso que houve esse estudo que disse da influência social. As pessoas ao nosso redor moldam nossos comportamentos, aspirações e até mesmo os nossos resultados de vida. O que nós aprendemos depois de adulto? Que se você quer crescer, você deve estar com pessoas melhores do que você e não piores. Porque quando você está com pessoas que já chegaram em determinado nível e você convive com essas pessoas, muito normalmente você vai conseguir chegar lá também, porque é o ambiente que você vive. Aliás, não só isso, o networking. No nosso caso, como adultos, nós podemos dizer que o networking também se encaixa nessa situação. As 5 pessoas mais próximas de você, contatos que possam te ajudar e levar você para cima. Isso faz com que o seu aprendizado e desenvolvimento se supere. Pertencimento. Temos uma necessidade psicológica natural de nos adaptarmos a grupos com os quais nos identificamos. Por exemplo, se eu disser para você agora a minha ideologia política, pode ser que você deixe de seguir o meu canal agora mesmo. Porque eu sei que nós estamos em um país que está muito polarizado. Se você fala que é de um lado e se você fala que é do outro, pode ser que você, que esteja do outro lado no qual eu não estou, você pegue ódio de mim por eu não ser do lado que você está. E essa é a pura verdade. Porque você não vai se sentir pertencido aos meus pensamentos políticos. Ou até, por exemplo, se você vai em uma festa, um churrasco. Nesse churrasco, naquele dia você não pode beber porque você vai fazer um exame no dia seguinte. As pessoas falam, nossa, mas você não vai beber? Nossa, que metido! Nossa, por quê? E isso é muito comum. Eu fui cantora sertaneja por 10 anos, tá? Eu comecei em 2010, parei mais ou menos em 2020, na época da pandemia. E nessa época eu fazia muito show em bares, em casamentos, festas de 15 anos, festas em geral. E eu me lembro muito bem que em todos os lugares que eu ia era me oferecido bebida alcoólica. E eu nunca bebo bebida alcoólica. Eu não bebo bebida alcoólica, eu detesto, eu não gosto. E nem o meu marido. Nós nunca fomos de beber bebida alcoólica. Tá? Nem experimentamos, não gostamos. Não vamos fazer esse social porque não é o nosso gosto. E aí eu me lembro que as pessoas falavam, nossa, mas sertanejo sem bebida alcoólica, sem cerveja? Você é evangélica? Eu falei, mas por quê? Então eu fui taxada de evangélica, eu fui taxada de chata muitas vezes, porque eu não pertencia àquele grupo que só é feliz quando bebe. Você entende isso? E é isso que acontece, esse pertencimento a uma tribo. Pessoas que, por exemplo, fazem tatuagem porque todo mundo tem tatuagem. Pessoas que bebem porque todo mundo bebe. Pessoas que fumam porque todo mundo ao convívio dele fuma.
Pessoas que usam drogas porque todo mundo ali do bairro usa. E é isso que acontece. É esse aprendizado psicológico, tanto para coisas ruins quanto para coisas boas. Por isso que o ambiente em que você vive, essas 5 pessoas mais próximas de você, moldam o seu comportamento. E aí nós vamos para modelagem consciente. Escolha intencionalmente pessoas inspiradoras como modelos para o seu desenvolvimento pessoal. É isso, pessoal. Você tem que buscar pessoas que te inspiram, pessoas que podem trazer benefícios para você. E isso não é ser interesseiro. Isso é ser consciente, é você escolher aonde você quer chegar, você viver estrategicamente por você, para que você chegue aos seus objetivos. Se você não quer ser jogado para trás, pense com quem você está andando. Se a sua família é tóxica e você é obrigado a conviver com ela, você conviva, mas torne isso, coloque sobre você um bloqueio e nós podemos fazer isso. As energias estão a nosso favor. Nós conseguimos, através da nossa mente, elaborar um bloqueio mental. Você vai bloquear aquela pessoa mentalmente. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer para tudo que ela falar. Eu já fiz isso e faço com muitas pessoas. Que eu discordo completamente de tudo e que elas são tóxicas para mim. Mas sabe o que eu faço? Elas estão falando, eu mentalizo, ali no sofá, eu mentalizo uma parede de energia azul e tudo que essa pessoa vai falar, que ela quer me atingir, vai bater nessa parede azul e vai repelir e não vai chegar em mim. Não vai. E aí, tudo que ela fala, que eu tenho que responder alguma coisa, eu falo, sempre sorridente. E aí, sabe o que você se torna para essa pessoa? Uma pessoa indiferente. Ela vai tratar você com indiferença, não vai mais nem querer conversar com você. Ou às vezes, quando conversa porque não tem outra opção, ela conversa com você, você já está bloqueada, você já sabe como fazer. Então, se bloqueie das pessoas tóxicas do seu dia a dia, porque todos nós temos, todos nós. Com certeza, ou na sua família ou na família do seu esposo, tem alguém que é tóxico a você. E você tem que aprender a lidar com isso. Eu também tive que aprender, para que nós possamos viver com qualidade de vida. Porque isso aqui não é só ambiente de aprendizado, mas sim energético. Quando você observa comportamentos conscientes em seu círculo social, você tende a adotá-los. Esse princípio pode ser utilizado estrategicamente para o seu crescimento pessoal, que é exatamente o que eu disse para vocês. Autoeficácia. Crença no próprio potencial. Pessoal, isso eu sei que é difícil, né? Muitas vezes as pessoas jogam o nosso potencial abaixo de 0. Nos jogam para baixo e nos dizem, você não é capaz. Você não pode fazer isso. Você não consegue fazer isso. E isso, no nosso consciente e no subconsciente, pode nos ferir se nós não estivermos preparados para isso. E nós podemos nos preparar. Assim como eu disse para você que você pode colocar uma barreira com uma energia azul ou da cor que você quiser, e eu mentalizo uma energia azul, né, sobre minha volta, transformando-me em uma bolha sobre mim. Se você fizer isso, você vai conseguir se bloquear dessas pessoas que dizem que você não tem potencial suficiente para chegar aonde você realmente quer chegar. Esse conceito desenvolvido por Bandura, ele se refere à crença de uma pessoa em sua capacidade de executar tarefas e alcançar objetivos específicos. A autoeficácia influencia as escolhas que fazemos, os esforços que aplicamos, a nossa persistência diante dos obstáculos, nossos sentimentos sobre os desafios, tá? Maior persistência. Pessoas com alta eficácia persistem 4 vezes mais em tarefas
desafiadoras. Pessoal, quantas vezes vocês já não ouviram falar que você não era capaz de alguma coisa? Eu já, inclusive de minha própria mãe, tá? E assim, nós podemos chegar aonde a gente quiser, desde que a gente se esforce, seja perseverante e vamos atrás. Nós sabemos que podemos. Porém, o que muitas vezes acontece? De nós desistirmos por ser muito difícil. Lembra que eu falei do cara, do senhor lá do frango frito? Você pensa que se ele chegou aos 62 anos no sucesso, que o frango frito dele é vendido hoje praticamente no mundo inteiro, você pensa que ele já não pensou em desistir? Você pode até ter pensado em desistir, assim como muitos já pensaram, mas você deve persistir. Porque só assim, é só o perseverante que consegue chegar nos objetivos dos quais ele desenhou para chegar. Por isso que é importante a gente anotar. Nas outras aulas eu expliquei aí que é muito importante a gente ter esse plano traçado para que a gente consiga chegar aonde a gente realmente quer. Então, a autoeficácia quer dizer, auto sou eu mesma. Eu tenho o poder da eficácia, mas eu preciso persistir para conseguir. Tanto no nível acadêmico, quanto no nível de trabalho, quanto no nível de desenvolvimento pessoal, quanto no nível de desenvolvimento financeiro. Todos esses níveis nós precisamos trabalhar a nossa mente para conseguir alcançar, porque nada é fácil. Até mesmo muitas dessas pessoas que nós vimos chegar aonde chegou, por exemplo, um famoso aí qualquer que você admire, não sei, eu não tenho muito esse negócio de fã, eu não sou fã de ninguém, tá? Eu sou eu gosto muito do sertanejo, tudo, mas não tenho nenhum fã. Apesar de eu gostar muito, por exemplo, do Chitãozinho Chororó, eu não tenho vontade de conhecê-lo pessoalmente e pedir um autógrafo, por exemplo. Vontade zero, não tenho. É meu isso, tá? Eu nunca tive, nem quando eu era criança. Eu não colecionava caderninho de Sandy Júnior, eu não tinha nenhum modelo no meu caderno, meus cadernos sempre foram neutros, nunca quis ter capa de homem no meu caderno. Nunca tive isso. Se é bom ou ruim, eu não sei. Eu nunca tive. Então, se apoie em pessoas que você gosta e admire, mas sem virar uma idólatra. Eu acho isso super importante, mesmo porque eu acompanho, às vezes, no Instagram, pessoas que idolatram um famoso, na hora que chega lá, é maltratado por ele, tratado como lixo por ele, e mesmo assim continua indo no show, continua gostando. Eu não consigo muito entender isso, tá? Parece que não tem um amor próprio. É exatamente o que fala aqui, auto-amor, auto-eficácia. Tá? Isso não são sinônimos, porém estão ali, ó. Auto-amor e auto-eficácia. Você consegue se autogerir. E é isso que nós temos que aprender no decorrer da nossa vida. É isso que a psicologia, a psicanálise está aí para nos ajudar. Inclusive, eu vou fazer mais para frente o resumo de um livro de um amigo meu, que foi sanfoneiro da minha dupla sertaneja, e hoje ele é um psicanalista maravilhoso, tem já 8 livros escritos, eu comprei alguns livros dele e estou lendo. Então, assim, para você ver que legal, né? Uma pessoa que, tudo bem, sempre foi estudioso desde aquela época, na época ele fazia aula de filosofia, hoje ele fez doutorado em psicanálise, e tá assim um sucesso na área, e admiro muito para você ver como que a gente pode se reinventar neste mundo. Podemos nos reinventar da forma que nós quisermos. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Se você chegou até este período deste vídeo, que já está se tornando um vídeo considerado longo para essa geração de hoje que não consegue assistir um vídeo maior do que 4, 5 segundos, você está aqui há mais de 20 minutos e não pausou o vídeo, significa que você já é diferente da maioria, né? E tem muitas condições de ser o que você quiser. Comparações e inspirações, que é o que nós estávamos falando, de nós nos compararmos, por exemplo, com alguém famoso. Se comparar é diferente de você se inspirar.
Totalmente diferente, por exemplo, de você tatuar a pessoa na sua pele, que eu também acho isso o fim da picada. Você vai lá, você gosta de um famoso, você vai lá e tatua ele na pele. Pra que isso? Aquele famoso nunca nem vai saber que você tem aquilo e nem se souber, pra ele tanto faz como tanto fez. Então, pessoal, compare-se somente para você ter um parâmetro de onde você quer chegar, mas nunca se sinta triste por não ter chegado, se acaso você não conseguir. Porque a gente não pode ficar frustrado caso não consiga, tá? Outros caminhos podem ser traçados. Eu mesma sempre tentei ser cantora sertaneja famosa. Era o meu sonho de criança. E eu tentei até os meus... se eu casei com 26, eu tentei até os 36, tá? Eu tentei até os 36 anos, não deu certo. Eu não fiquei frustrada. Eu fiquei feliz. Porque eu pensei, se eu não tivesse tentado, seria pior. Porque eu ia ficar pensando, meu Deus, e se eu tivesse tentado, será que eu ia conseguir ser uma cantora sertaneja famosa? Mas eu não consegui. Eu fiz tudo o que eu pude. E eu fiz bola pra frente, eu vou estudar, fiz direito, fiz agronegócio, fiz 3 pós-graduações, já tô fazendo mais 2 pós-graduações, um MBA. Eu adoro estudar e descobri isso depois que eu encerrei esse ciclo de música sertaneja na minha vida. Depois que eu encerrei esse ciclo, foi que eu descobri que eu gostava de estudar, porque eu nem sabia. Porque tudo o tempo que eu tinha livre era para o meu salão de beleza e era para a música. Eu vivia para esses 2 tópicos, tá? Então você consegue se reinventar. E isso é muito importante. Brandura observou que a comparação social é automática e inevitável, mas pode ser tanto construtiva como destrutiva. Aspas para ele. Você quer o resultado da pessoa, mas será que está disposto a passar o que ela passou para chegar lá? Pessoal, eu já vivi no ramo da música. Eu sei que muitas mulheres famosas, tá? Eu sei porque eu já vivi Já fiz abertura de cantores famosos e eu sei. Muitas cantoras mulheres tiveram que dar para os seus empresários, para dar para determinadas pessoas, para chegar até aonde chegaram. Tá? Acreditem se quiser. Não sei se vocês se lembram, na época do Gugu Liberato, teve-se muitas polêmicas também de que ele era pedófilo, de que ele isso, de que ele aquilo, e eu não vou falar sobre isso aqui porque eu sou advogada e eu não quero ter um processo contra mim. Mas o ramo artístico é podre, podre. E para você chegar em determinados lugares, você é preciso fazer determinadas coisas. E nem todo mundo está disposto. Eu não estava disposta a fazer muitas coisas. Tá? Até fiz barganhas, como show de graça, ajudei, passei som, levei todo o meu som para outros cantores cantarem em troca de uma abertura de um show grande. Isso eu fiz. Mas coisas assim pesadas eu não fiz. Mas você é obrigada a passar por determinadas coisas. E será que você está disposto a isso? Que é exatamente o que está falando aqui. Então, às vezes você admira tanto, por exemplo, não sei, qualquer pessoa aí. Eu vou dar um exemplo agora de um coaching famoso, tipo Pablo Marçal. Você está disposto a passar o que ele passou? Você não sabe o que ele fez para chegar até onde ele chegou. Você não sabe? Eu não sei. Pode ser que ele tenha feito coisas que a gente não está disposto a fazer. Um político que hoje está onde está, eu tenho certeza, muitos deles fizeram coisas que você talvez não esteja disposto a passar. E tudo bem. E tudo bem. Porque nós não somos obrigados a passar por determinadas coisas. E aí é o livre-arbítrio, se você quer ou não quer passar por determinadas coisas, porque o mundo é podre. A gente vai descobrir isso quando fica adulto, né? Vamos voltar lá. Comparação construtiva. Observe os processos e esforços que levaram ao sucesso, não apenas aos resultados finais. Comparação destrutiva. Admirar apenas os bens materiais ou status sem considerar o caminho percorrido pode gerar uma frustração.
Tudo isso eu já falei, então vamos passar. Agora nós vamos para um outro autor e estudioso da psicologia, que é o George Lozanov. Eu não sei se é assim que fala, porque eu só sei falar malemar ou português. Removendo barreiras ao aprendizado. Quem foi o George Lozanov? Ele é um psicólogo e psiquiatra búlgaro que desenvolveu a sugestopedia, uma abordagem revolucionária para o ensino do aprendizado que visa eliminar barreiras psicológicas ao conhecimento. Eu coloquei até aqui no Google, tá, para ler para vocês sobre essa sugestopedia. A sugestopedia foi desenvolvida, tá no Google, tá, pelo psicoterapeuta búlgaro George Lozanov e é um método de ensino de línguas estrangeiras que busca otimizar a aprendizagem através de sugestão e dessugestão. O método utiliza elementos como música, ambiente confortável, envolvimento emocional, atividades lúdicas para criar um ambiente propício de aprendizagem e reduzir as barreiras psicológicas como o medo de errar. Na minha pós-graduação que eu estou fazendo, o professor deu como exemplo para explicar esse caso desse aprendizado, né, da sugestopedia, que muitas pessoas gostam de estudar com música com uma frequência adaptada. Por exemplo, Mozart, Beethoven, eles têm uma frequência muito interessante para o aprendizado. Você ouvir essas músicas ao fundo é aprender. Para mim, não dá certo, tá? Já tentei. O que acontece para mim? Eu só fico prestando atenção nas notas musicais, tá? Mesmo porque, como eu toco teclado já há muitos anos, eu não consigo me concentrar a um estudo se estiver tocando uma música. Eu fico prestando atenção na música. A música, para mim, é mais interessante do que o meu estudo naquele momento. Então, para mim, não dá certo. Porém, existem pessoas, tá? E por isso que cada um tem que ver a aula passada. É muito interessante para isso, se você quiser assistir, de quinta-feira passada, os 7 métodos de aprendizagem acelerada. Lá eu explico que você deve entender como você funciona para aprender. Porque cada um aprende de uma forma. Tem gente que é melhor para leitura, tem gente que é melhor para visual, né? Ver slides. Por isso que eu coloco aqui outros elementos. Você vê que a gente sempre tem slides aqui nas nossas aulas. Por quê? Tem uns que memorizam mais com slides com desenhos, uns slides mais bem elaborados, outros com vídeos, outros com música. Eu mesmo, no direito tributário, que eu passei na OAB, eu fiz musiquinhas de vários artigos do direito tributário. Acredite se quiser, mas eu fiz musiquinhas para que eu decorasse aqueles artigos que eu sabia que mais ia cair. E eu fiz musiquinhas até no violão com estes artigos, porque eu sei que a música me ajuda no aprendizado. Então é importante que você descubra como você se adapta melhor nesse ambiente de aprendizado. Ele desenvolveu esse sistema de aprender inglês, tá? Então, na verdade, essa abordagem dele da sugestopedia é um aprendizado de inglês no qual a pessoa não fica com medo de perguntar para o professor, porque fica um ambiente descontraído, lúdico, com músicas. Pode reparar, se você é professor ou professora e você faz, por exemplo, uma abordagem em que você faz a classe em U, e você ali no centro do U, e todo mundo ali junto, eles se conectam mais do que naquela aula, cada um individualizado e separado. Os alunos se conectam mais numa classe que está organizada em U, com uma música de fundo, com coisas mais lúdicas, desenhos, e quando você coloca tudo isso em uma aula só, o aprendizado fica muito mais interessante, muito mais rápido, ele flui, tá? Então foi isso que o George Lozanov descobriu. As 3 barreiras para o aprendizado. Barreira lógica ocorre quando se cria uma predisposição negativa sobre a complexidade do conteúdo. Afirmações como: essa matéria é muito difícil.
crenças limitantes sobre a própria capacidade e comparações desfavoráveis com outros estudantes. Quem nunca, né? Quem nunca se comparou com o fulano de tal que nem ia para a aula e tirava 10, né? E sempre toda classe tem um desse. E a gente estudando e conseguia tirar 8. E o cara ia lá, pouquíssimo na faculdade, na escola, e tirava a nota boa. Não podemos nos comparar. Eu tenho um professor de tributário que eu adoro, que ele fala assim, persista e nunca se compare, né? Não pare e não se compare. E é isso, pessoal. É isso. Nós temos que ter o nosso foco. A nossa história sempre é diferente das outras histórias. Do fulano, do ciclano, da Maria, do João. Cada um vai ter a sua história, o seu momento, o seu método de aprendizado e as suas facilidades e dificuldades. E é isso que torna o mundo tão incrível. Beleza? Barreira emocional. Surge do medo de julgamento e ridicularização em ambientes de aprendizagem. Como, por exemplo, medo de fazer pergunta. Meu Deus, eu tô com uma dúvida, mas eu não sei se eu pergunto. Será que vão falar que eu sou uma burra porque eu tô perguntando isso? Sempre tem isso, pessoal. Sempre tem em ambiente de aprendizado. Ansiedade ao apresentar trabalhos, receio de cometer erro diante dos colegas, principalmente se você for um adolescente, né? Adolescente, parece que eles foram feitos para nunca errar, morrem de medo dos coleguinhas. Meu Deus, eles vão descobrir que eu não sei isso. Ai, eu não posso errar, eu tenho que ser sempre o máximo, maravilhoso, impecável, lindo e gostoso. Sempre assim, tá? E adolescente tem isso. Tem isso e é inegável. Barreira cultural e ideológica. Envolve diferentes valores, crenças, visões de mundo que podem interferir na relação educacional. Divergências políticas entre professor e aluno. Conflitos religiosos ou filosóficos. Choque entre diferentes bagagens culturais. Eu mesma, na faculdade, já briguei com vários professores de ideologias muito diferentes das minhas, porque ele queria impor aos alunos da faculdade a ideologia dele. E isso, enquanto eu estava em sala e eu era mais velha, eu não admiti. Não admiti. Então, nós tivemos discussões e a matéria dele realmente influenciou. Direito internacional, para mim, hoje, eu vejo o direito internacional, eu me lembro daquele professor que queria impor a ideologia dele para todos os alunos, tá? Então, realmente, se você é um professor, um educador, não fale sobre isso, porque você vai criar uma barreira de aprendizado com o seu aluno, você vai criar. Se a ideologia dele for diferente da sua, tanto religiosa, filosófica ou política, você vai criar essa barreira e seu aluno não vai aprender, ele vai deixar de gostar da matéria por culpa sua. Então é melhor que não se fale sobre isso nesses ambientes de aprendizado, para que não haja esse problema. Eu já até comentei isso um pouquinho adiante, um pouquinho lá atrás dessa nossa aula. Deixa eu beber um pouquinho de água. Superando as barreiras do aprendizado. Ambiente seguro. Criar um espaço onde erros são vistos como parte do processo de aprendizado, não como falhas. Então, o que é criar um ambiente seguro? Isso em qualquer lugar, tá? Não só num ambiente educacional, um professor ou coisa assim. Mas quando você tem uma ideia diferente, eu até acho que você deve expor a sua ideia, porém nunca de forma impositiva, tá? Você deve criar um espaço onde erros são vistos como parte do processo. Por exemplo, na advocacia, que é um ambiente do meu trabalho. Nós, advogados, a gente tem que ter a coragem de perguntar para o colega alguma causa que a gente nunca fez. Hoje mesmo no WhatsApp, eu tive uma outra advogada que me chamou aqui porque ela não sabia resolver um caso de direito de trânsito e ela viu no meu Instagram, que eu tenho vários vídeos de direito de trânsito, e aí ela me perguntou um monte de coisa, eu achei isso maravilhoso. É isso mesmo. Você pode pesquisar, o meu telefone está em vários lugares, pesquise e pergunte, é muito melhor do que você fazer uma coisa errada.
É ótimo isso, você estar num ambiente que você possa perguntar sem medo de ser taxado de burro, porque, gente, quem que sabe tudo? Eu não sei tudo aliás, eu não sei nada. Eu falo até pro meu marido, né? Eu falo assim, quanto mais eu estudo, mais eu uso aquela frase do filósofo Sócrates. Só sei que nada sei. E é isso, pessoal. Quanto mais você estuda, mais você descobre que nada sabe. E é isso. Isso em qualquer área. É a advocacia, é no cabelo, é na música, é qualquer outra área que você possa estar trabalhando. É como professor. Tão legal que você pudesse, né? Eu não sei como que é o ambiente de sala de aula, porque nunca dei aula em sala de aula. Mas se todos os professores se ajudassem, né, um ajudasse o outro para que o ambiente ficasse bem bacana para os alunos, para que eles aprendessem de verdade, como seria excelente se todos contribuíssem para um bem maior. E na política, então, seria ótimo que nem existissem partidos políticos, que tudo fosse individual, sem você ter que depender de um partido para você votar determinada pauta. É, na verdade, uma complicação. Vamos lá. Linguagem positiva. Substituir expressões como isso é difícil por isso é um desafio interessante que podemos superar juntos. Olha que legal. Neutralidade ideológica, manter o foco no conteúdo educacional, evitando posicionamentos que possam criar divisões desnecessárias. Já falei sobre isso. Aprendizagem multissensorial, incorporar música, movimentos e diferentes estímulos para engajar diversos estilos de aprendizagem. Olha que legal, que desenhos mais lindos que ficou aqui. Exatamente, a modelagem positiva, o ambiente encorajador e o desenvolvimento da autoeficácia. Aplicando na sua vida próximos passos. Avalie seus modelos, cultive a sua autoeficácia, identifique suas barreiras e crie um ambiente propício. E é isso, pessoal. É isso que vai fazer com que o nosso aprendizado de vida seja muito significante e próspero para todos nós. E fica uma frase final. O verdadeiro aprendizado não está apenas no que absorvemos, mas em como transformamos isso em ações e nos tornamos modelos para os outros. Olha que legal, porque hoje o que nós fazemos? Nós olhamos para uma pessoa que a gente admira e fala, um dia eu chego lá. Olha que bacana se um dia você for esta pessoa e que as outras pessoas falem, um dia eu quero ser como ela. Se ela ou ele é você. Isso é sensacional, pessoal. É você ser um modelo para os outros. É você incentivar, é você influenciar essas pessoas. Claro que de forma positiva. Hoje nós sabemos que existe aí a profissão de influenciador digital e que é uma lástima cada coisa, aberração que a gente tem por aí. Mas nós não precisamos ser assim. Nós podemos ser o que nós quisermos ser, que é exatamente que foi o objeto dessa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, de compartilhar e de deixar aqui nos comentários que você assistiu essa aula até o final. De agora em diante, todas as aulas eu vou deixar um link aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo, com um e-book completo sobre o tema da aula. Quem quiser adquirir o e-book sobre esses temas da aula, sempre terá um link na descrição com o e-book da aula que eu acabei de dar, tá? E o e-book muito baratinho, tá, pessoal? Esta lembrança da aula de hoje. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!